O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acabou de falar na ONU, claro, na Organização das Nações Unidas em Nova York. Discurso, como não poderia ser diferente, ele que está no epicentro aí da geopolítica da região. Muito momento polêmico, incisivo, contundente. E quem vai trazer aqui os melhores momentos, ou as falas mais relevantes, claro, ninguém melhor do que o meu querido Fabrício Netsky, nosso especialista em geopolítica, também na política internacional, está aqui com a gente. Beleza, mestre? Como é que você está? Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Discurso forte. O que Bibi falou? Conta para mim. Muita coisa. Foi um discurso longo. Inclusive, a gente sabe que há uma recomendação, não é obrigatório, que os líderes estrangeiros, chefes de Estado, que se pronunciam na Assembleia Geral da ONU, eles têm 15 minutos para falar. O Netanyahu se estendeu até, chegou a quase meia hora de discurso e começou dizendo o seguinte: eu não pretendia vir esse ano, mas depois que eu comecei a ouvir as mentiras ditas a respeito de Israel no começo da Assembleia, eu fiz questão de vir aqui para Nova York para acertar essa questão, para colocar a verdade sobre tudo que tem sido dito. Foi assim que começou Benjamin Netanyahu, exatamente nesse tom. Ele falou muito, claro, sobre o discurso praticamente foi focado inteiramente no conflito no Oriente Médio, começando pela guerra na faixa de Gaza, e ele falou também do Líbano e do Irã. Vamos trazer, ou tentar trazer todos esses pontos aqui o mais rápido possível. Ele começa falando o seguinte, que a guerra na faixa de Gaza foi motivada por uma aproximação que havia no momento entre Israel e a Arábia Saudita. Isso de fato aconteceu. Israel e a Arábia Saudita, até outubro do ano passado, antes da invasão do Hamas, estavam prestes a normalizar as relações que há muito tempo estavam fragilizadas, e aí houve a invasão do Hamas que acabou colocando esses planos em segundo lugar, vamos dizer assim. Então, Netanyahu começa falando justamente isso, que veio a maldição do 7 de outubro e que milhares de terroristas do Hamas, apoiados pelo Irã, invadiram Israel. Ele menciona muito o Irã no discurso, ele fala do Irã e diz o seguinte, que a guerra na faixa de Gaza pode acabar agora e que para isso basta o Hamas se render, entregar as armas e liberar todos os reféns. Ele destacou que Israel já levou mais de 150 reféns de volta da faixa de Gaza, uma boa parte deles com vida, mas disse que em relação aos reféns que ainda estão lá na faixa de Gaza, nos túneis do Hamas, que a gente tem acompanhado esse drama e que gera muita pressão em cima dele, Netanyahu, da própria população israelense, ele falou que ele vai levar todos eles de volta para casa, mesmo aqueles que já, inclusive, morreram. Bom, falando ainda sobre a Gaza, sobre o futuro da faixa de Gaza, ele disse o seguinte... Enfim, o próprio Netanyahu, pelo visto, mudando talvez um pouco o tom dele, projetou que estaria disposto até a colaborar na instalação de um governo civil em Gaza depois que esse conflito chegar a um término. É por aí? É por aí. Ele disse que Israel não tem a pretensão de reocupar a faixa de Gaza, de tomar controle da faixa de Gaza novamente, mas que ele não pode aceitar o Hamas como um dos membros aí a coordenar uma reestruturação da faixa de Gaza, que seria um governo civil disposto a trazer paz à região. Esse é o ponto principal do Netanyahu em relação à faixa de Gaza. Quando ele fala do Líbano, também ponto muito importante que está em discussão aqui, ele destacou, foi até interessante que ele mencionou que o Hezbollah é o principal responsável por matar cidadãos americanos e franceses, o segundo maior desde a Al-Qaeda. Por que ele falou de Estados Unidos e França? Porque são esses dois países que estão coordenando agora os esforços para um cessar-fogo temporário ali de 21 dias, 3 semanas, entre Israel e Hezbollah lá no Líbano. O governo de Israel está um pouco relutante com essa possibilidade, mas as negociações continuam. E aí ele mencionou, jogou essa digamos assim, pimenta nesse discurso para dar uma provocada ali no governo francês, no governo americano, para colocar aquela imagem realmente de que o Hezbollah é o grande vilão da história e que Israel está meramente se defendendo. Foi isso que destacou o Benjamin Netanyahu, falando inclusive que as cidades do norte de Israel se tornaram cidades fantasma, isso porque a grande parte da população de Israel recebeu ordens para sair de casa, ir mais para o sul do país e evitar aquela região de conflito, e destacando também como Hezbollah tem utilizado casas de civis ali no Líbano, principalmente próximo da região de fronteira, para colocar armamento, para colocar bombas, para usá-los como bases militares improvisadas, disfarçadas também.
E aí ele falou sobre o Irã, disse que vai fazer tudo o que for possível para que o Irã não tenha armas nucleares. A gente sabe que o Irã é um país com capacidade para construção, para o desenvolvimento de armas nucleares, mas a comunidade internacional reconhece que o país, nesse momento, não possui nenhum armamento nuclear. Disse que vai entrar muito forte no Conselho de Segurança da ONU, que vai deliberar sobre isso nas próximas semanas e que vai fazer a maior pressão que for possível para que o Irã não obtenha armas nucleares. Chamou o governo iraniano de terrorista, disse que o Irã colabora com o terrorismo e falou o seguinte: nós não somos criminosos de guerra. Os criminosos de guerra estão no Irã, estão na Síria, no Líbano, na faixa de Gaza. E aí foi interessante também o momento que ele trouxe 2 mapas, André, para a gente finalizar. Um mostrando a bênção e o outro mostrando a maldição. O da bênção, ele mostra países árabes amigos de Israel. Arábia Saudita, Egito, Iêmen e também a Índia. Mostrando que ele quer construir um corredor de paz por ali. E aí quando ele fala da maldição, uma imagem que ele destaca Irã, a Síria, o Iraque e também o Líbano como países dispostos a acabar com essa relação. Acho que a gente tem que sempre lembrar, não há santos na guerra. Não há santos na guerra.